Pessoal, beleza? Estamos de volta aqui com a nossa aula, né, da disciplina Economia Aplicada pelo curso técnico em Administração, ofertada aí pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, na modalidade EAD. Eu sou o professor Kenneth Soares e hoje é a nossa última aula dessa disciplina. Então, sem mais delongas, aí na tela está a nossa ementa. Em destaque o que iremos falar hoje. Então, vamos falar sobre mercado, classificação, características, forma de organização, concorrência, concentração de empresas. Então, vamos falar sobre cartel, trust, holding, parcerias, alianças, estratégias, fusões. Também vamos fortalecer aqui um conteúdo que a gente já abordou lá no iniciozinho, onde fala da lei da oferta e da demanda. Também falaremos sobre o sistema monetário e o mercado, ou seja, o mercado do dinheiro. Então vamos falar algumas noções gerais, né? Falamos pontualmente aí em algumas aulas, agora vamos aprofundar só dentro dessa temática, né? Vamos falar sobre as funções da moeda, que é facilitar os meios de troca e suas origens. Vamos falar sobre inflação e deflação, bancos e sistema monetário. Então, pessoal, dentro dessa aula aqui é importante a gente ter alguns conceitos já bem embasados aí, né? Sobre a questão da lei da oferta e da procura, a gente já tem uma dimensão, né? Porque a gente já falou alguma coisa, então a gente tem uma noção sobre escassez, sobre o que são fatores de produção, o que são os recursos, né? Mas eu vou deixar uma animação aí para vocês verem, para poder fortalecer isso aí, tá bom? Somente para poder relembrar um pouco aí. Espero que vocês gostem. Então, dando continuidade aí, vamos falar sobre algumas definições sobre mercado. Então, mercado, classificação, características, enfim, o que estava ali na nossa ementa, né? Então, o que é mercado e o que é concorrência, né? Então, vamos lá. Mercado e concorrência são fenômenos que foram criados e incluíram-se naturalmente na sociedade e, desde o princípio, envolveram-se e evoluíram de acordo com a criatividade e ambição dos agentes desse ambiente. O mercado é visto como um ambiente no qual as negociações sobre os produtos são discutidas e praticadas pelos compradores e vendedores. Logo, é a partir do processo de troca e competição que resulta o mercado. Então a gente tinha falado brevemente que o mercado é o local onde se encontra a oferta e a demanda, né? E aí eles têm a negociação lá, enfim, essa troca. Então, portanto, um ambiente de concorrência entre vendedores de determinado bem, os quais buscam atrair a atenção dos consumidores para o seu produto, é característica do mercado aplicar instrumentos que guiem tal concorrência. Tal concorrência. Então, como o preço, a qualidade do produto ou do serviço de pós-venda prestado pela empresa. Então, para melhor compreensão dos conceitos de mercado e concorrência, veremos qual a definição e características desses. Então, qual que é a definição de mercado? Então, mercado é um importante fator que torna possível a estruturação do processo de distribuição, tal como o processo é definido por Carvalho, como um conjunto de atos por intermédio dos quais os bens produzidos no setor de produção chegam às mãos dos consumidores no setor de consumo. Então, Carvalho levanta 4 tipos de conceitos de mercado que se mostram relevantes para a compreensão desse termo. O primeiro conceito denomina-se como conceito popular. Neste é possível verificar o entendimento comum da população sobre o mercado e nota-se um conceito mais restrito, sem abranger a ideia ampla de mercado. Então, nesse sentido, o mercado é o local especial onde os vendedores expõem as mercadorias para vender e os compradores vão lá para adquiri-los. Então, é aquilo que a gente falou a grosso modo. Um segundo conceito é o conceito econômico, baseado na teoria econômica pura e descreve que mercado é a área dentro do qual as forças econômicas, oferta e demanda, convergem para o estabelecimento de um preço. A gente já havia falado lá no início sobre quando
a gente encontra, né, o cruzamento das linhas de oferta e demanda, a gente tem um ponto de equilíbrio, que é o preço de equilíbrio de mercado, onde uma quantidade de produtores e uma quantidade de consumidores estariam dispostos a comprar aquele nível ótimo, né? Uma maior quantidade por determinado preço. O terceiro conceito é uma combinação do conceito econômico com o conceito geográfico, no qual se verifica uma definição ainda mais abrangente. Então, o mercado é o espaço geográfico no qual vendedores e compradores, constituindo as forças de oferta e procura, né, ou demanda, entram em contato, estabelecendo condições de compra e venda, em consequência, fixando um preço ou preços para as mercadorias transacionadas. Então, isso aqui realmente é um conceito mais completo, né? Mostra que é um lugar mais delimitado dentro de determinado espaço, porque ali você pode medir, você pode comparar, você tem um padrão. Então, tá bem mais perto de um conhecimento mais científico, com controle, enfim. Carvalho ainda fundamenta que mercado é o espaço geoeconômico no qual ofertantes e compradores de um produto ou grupo de produtos e usuários de um serviço ou grupo de serviços estabelecem condições contratuais de compra e venda ou da prestação de serviços e efetivam as negociações resultantes do contrato. Então vamos falar agora sobre algumas definições e características de concorrência. Então, a concorrência schumpeteriana, que vem de Schumpeter, né? Schumpeter, no caso, um teórico aí. Então, a concorrência schumpeteriana é vista pela economia capitalista como um processo evolutivo. Nesses termos, é um processo dinâmico no qual as empresas buscam inovações incessantemente a fim de conquistar novas lucratividades. Olha, então o ambiente está em constante mudança, tanto o macro quanto o microambiente. Ora, então eles provocam, né, no ambiente interno das empresas mudanças. Então por isso que a gente fala que é um ambiente dinâmico, ou seja, ele está em constante interação. O que mais? Os clássicos como Adam Smith e David Ricardo, eles definem a concorrência não é objeto da análise em si, mas só interessa pelos seus efeitos tendenciais ou de longo prazo, associados à teoria da determinação dos preços e da taxa de lucro de equilíbrio. Assim, os clássicos viam o processo de concorrência como um desenrolar ao longo do tempo, onde os investimentos eram atraídos pelas empresas de maior lucratividade. Os indivíduos agiam apenas em interesse próprio. Então, ele acha que isso é um desenrolar comum. Eles achavam que isso era um desenrolar comum do próprio mercado. Já Karl Marx, né, a concorrência se mostrava como um processo importante, porém auxiliar. Na concepção marxista, a concorrência não tem relevância na economia capitalista, possuindo apenas a finalidade de executar as leis de movimento. Mas Marx também percebe a concorrência como um mecanismo fundamental na introdução do progresso técnico, tornando a economia capitalista endógena às mudanças estruturais via inovações. Então, fala assim, é importante sim a concorrência porque ele traz, né, a inovação, a melhoria também dos processos de mudança aí. Diferentemente das abordagens clássicas e neoclássicas, a concorrência de Schumpeter é um processo de criação de oportunidades econômicas e não somente de um processo que direciona o equilíbrio. A abordagem schumpeteriana de concorrência trata esta como a busca incansável dos agentes econômicos pela diferenciação. Essa busca é obtida por meio de estratégias que visam obter vantagens competitivas que proporcionam lucros de monopólios, mesmo que por curto período de tempo. Então, Schumpeter fala o seguinte, a concorrência é que provoca, né, essas constantes mudanças dentro do cenário econômico aí. O que mais? Schumpeter aponta que a concorrência, né, em preços
é apenas uma das dimensões da concorrência, podendo esta se apresentar através da diferenciação de produtos, inovações, entre outros, enfim. Ora, aqui falamos sobre mercado e concorrência. Ora, então, autores clássicos acham que a concorrência é um processo evolutivo, o Schumpeter acredita que é um processo de diferenciação buscada aí pelos agentes querendo atrair mais os seus consumidores. Então ele ainda fala que o preço não é a única coisa, né, que ocorre ali dentro dessa dimensão da disputa pelos consumidores, que ela busca outras diferenciações além do preço, que é o próprio produto, a qualidade, até mesmo produtos substitutos. E a gente já tem essa dimensão e noção, né, do diferencial competitivo. Então falamos então sobre mecanismos estratégicos da concorrência. Então, os principais mecanismos estratégicos da concorrência é a diferenciação dos produtores. Este mecanismo não aborda apenas uma diferenciação nos produtos, mas tudo aquilo que possa fazer com que o produtor se sobressaia sobre os demais concorrentes. Por exemplo, custos de produção, custo dos materiais e a entrega desse preço diferenciado, mas também visando a qualidade e possíveis também produtos substitutos, né, até mesmo na agregação de valor na entrega disso aí para o cliente. A igualação, por um processo no qual tanto as novas empresas no mercado como as mais atrasadas devem fazer o possível para se aproximarem das empresas mais desenvolvidas e que se encontram à frente, de forma que não sejam excluídas do mercado. Também a renovação, né, que tem que ser constante das diferenças, pois para que uma empresa consiga manter uma vantagem competitiva, obtendo um lucro extraordinário perante as demais, deve sempre renovar seus produtos pelo fato de que, com o tempo, as empresas concorrentes passam a produzir os mesmos produtos da empresa pioneira. Ora, vamos lá. Se está na moda computador branco, e eu estou produzindo computador preto, provavelmente eu não vou ter uma aceitação de mercado por aquilo que realmente o mercado está absorvendo no momento. Então, geralmente, existe isso, né? Então, a igualação, a renovação, ainda usando a comparação como pegando o telefone. Ora, então vamos lá. Pense que telefone, a gente começou com aqueles tijolões, né? Enfim, a tela era bem rústica. Hoje não, nós temos uma tela Full HD, de alta qualidade, touchscreen. Antes eram os botõezinhos, enfim. A partir do momento que lança-se um produto no mercado, que ele é diferenciado, né? É diferenciado. Ora, ele não tem teclas, ele é só com toque na tela. Então todos os outros vão buscar se igualar a ele, já que isso aí fez com que essa diferenciação atraísse todos os clientes. Ora, passado o tempo que todo mundo se adapta a isso, observe que esse produto que veio diferenciado, ele não fica estagnado. Ele vai em constante evolução e melhorando, né? Renovando essas tecnologias. 3G, 5G, por aí vai, né? Qualidade de câmera, outros recursos, né, que são agregados aí, principalmente com a qualidade da câmera, que as pessoas valorizam bastante. Então são alguns exemplos aí. Agora vamos falar sobre algumas conjunturas em que pode acontecer no mercado. Porque vamos lá, quando a gente fala de oferta e demanda, muitas vezes a gente está focado só no produto, né? Na quantidade de produtos que está sendo ofertado, mas não é isso. A gente pode ir mais além, falar assim, a quantidade de consumidores e a quantidade de empresas que ofertam produtos. Então a quantidade de produtos, a quantidade de ofertantes, a quantidade de consumidores, tudo isso pode estruturar de forma diferenciada a competição dentro desse mercado. Ora eu tenho muitos produtores para poucos compradores, ou o contrário, eu tenho muitos compradores para poucos produtores. Então essa conjuntura vai caracterizar essas diferentes estruturas de mercado. Então
antes vamos falar sobre algumas composições que podem acontecer entre os agentes econômicos. Primeiro, a formação de alianças. Então, a formação de alianças entre empresas, que podem ser rivais ou não, né? Alianças de empresas produtoras com fornecedores, com seus empregados, com consumidores, entre outros. Porém, essas alianças podem ser prejudiciais ao andamento da livre concorrência, tornando-se um empecilho para o curso normal do processo competitivo, pois com a formação de cartéis ou fusões, um setor de mercado pode tornar-se monopolizado pelas empresas participantes da aliança. Mas além da ampliação do poder econômico dessas empresas, também ocorrem vantagens para o consumidor, como a introdução de inovações no mercado, redução de custos dos produtos e melhor qualidade dos bens e serviços. O que a gente está falando aqui? Então, falamos sobre questão de monopólio, né? Enfim, talvez ainda não está muito claro para vocês algumas expressões, mas é isso que a gente quer fazer agora. Então, formação de aliança. Aliança é o quê? É juntar. Então, eu posso fazer parceria com o meu concorrente sobre uma qualidade do produto, a discussão sobre polos fornecedores, a forma de se produzir, ou o entendimento do que está acontecendo no mercado. Então, as alianças, elas são importantes porque agregam conhecimentos e desenvolvem melhor algumas práticas, mas podem ter pontos positivos, como também podem ter pontos negativos. Então, dimensões da concorrência. Então, primeiro, a vantagem competitiva, que são relevantes à obtenção de destaque no mercado competitivo, no qual se oferta bens e serviços a variados consumidores. As características físicas, como de uso dos produtos e dos processos produtivos, em conjunto com elementos institucionais, como a marca, né, se mostram importantes para especificar as melhores vantagens competitivas em cada tipo de mercado. Então, aqui, nesse quadro 1, nós vamos falar sobre algumas vantagens competitivas segundo passos, né? Que aborda aí que essa diferenciação, né, essas vantagens, podem ser de custo ou a diferenciação. Então, algumas vantagens competitivas, no caso, relacionadas ao custo. Então, vantagem de custo, economias de escala, que é o que? Você produzir grande volume e ter um custo unitário menor. Vamos dar um exemplo? Ora, você tem um forno na sua casa lá, um forno do fogão, e você quer fazer um bolo. Ora, se você, nesse forno, tem capacidade de assar 2 bolos em uma única fornada, ao invés de apenas um, observe que o custo final desses produtos vai ser menor. Por quê? Ora, eu vou usar a mesma energia para assar um bolo e eu poderia ter assado 2. Então, se eu dividir esse custo em 1, eu vou ter um preço final. Agora, se eu usar esse mesmo custo em 2, eu vou ter que ratear e vou ter um custo final menor. Então, eu vou ter uma vantagem relacionada ao custo. Está aí uma característica do pleno emprego e da eficiência da aplicação de recursos. Também economias de escopo, capacidade de financiamento da firma. Que mais? Patentes e diferenciamento de tecnologia, a forma de se produzir, né? Relações com fornecedores ou garantia de materiais, né? Matérias-primas, relações com mão de obra. Enfim, eu posso ter uma maior ou menor quantidade de mão de obra distribuída geograficamente e o preço dessa mão de obra também vai variar em função disso. Organização da produção, eficiência administrativa, capacitação, tudo isso são exemplos de vantagens de custo, né? Agora, vamos falar sobre as vantagens de diferenciação dos produtos. Ora, eu tenho, pegando como exemplo o telefone, né, o smartphone, que todos nós temos aqui à mão. Ora, eu tenho Apple, tenho Samsung, tenho Motorola, Nokia, tantos outros, né? Mas na sua cabeça você classifica assim, o melhor para o pior. É porque tem diferenciação entre esses produtos.
Então, Posse cita as especificações de cada produto, pois cada produto pode servir para determinado grupo de mercado consumidor, ao desempenho e à durabilidade do bem, e ao designe, né, os quais chamam muito a atenção do comprador. Assim, é um produto fabricado em linhas completas, diversos bens possuem um elevado custo de utilização, porém uma queda em tal custo pode representar uma vantagem de diferenciação. O bem possuir uma marca conhecida no mercado é um atrativo ao consumidor e uma vantagem de diferenciação. As formas de distribuição e comercialização do produto cita também assistência técnica prestada pela empresa que forneceu o bem ao mercado, as formas como o produto é negociado com o cliente, as relações da empresa com o mesmo. Então são várias formas de se diferenciar esse produto no mercado. Então no quadro 2 verifica-se resumidamente algumas vantagens, né, da diferenciação que podem ser adotadas pela firma no mercado competitivo. Então quais que são as vantagens da diferenciação? Então especificações, características diversas, desempenho ou confiabilidade. Então vamos lá. O tempo de duração da bateria, a rapidez do processador, capacidade de armazenamento, enfim, são vários, né? O que mais? Durabilidade, ergonomia e design. Ora, eu tenho telas que são planas, telas côncavas, agora telas dobráveis, né? Ergonomia e design, estética, linhas de produto, custo de utilização do produto. Ora, o custo é importante, né? Eu vou comprar um iPhone 14 Pro Max e custa aí quanto? Um absurdo. Eu falo, não, o preço para mim é um gargalo. Vou buscar algum que tenha uma qualidade equiparada, mas que custe mais barato. A imagem, a marca, forma de comercialização. Ora, se você tem lá uma operadora que está com uma promoção para você trocar o telefone, você dá o seu, né, ele recebe isso aí como uma forma de compensar o preço, divide o valor. Nossa, tudo isso aí faz realmente uma diferença para você adquirir o produto. Não vou entrar num consórcio, ou vou financiar, tem seguro, né, várias coisas aí. Então assistência técnica e suporte, financiamento aos usuários, relações com os usuários. Agora entramos aqui para a gente tentar explicar algumas estruturas, né? Os nomes os nomes que são dados a essas diferentes composições estruturais. Então, é possível classificar um mercado em 4 estruturas básicas. Concorrência perfeita, que a gente pode caracterizar basicamente com produtos que são idênticos. Então, pense aí, café com café, soja com soja, né? Concorrência monopolística, que aí são produtos que são praticamente idênticos. Enfim, não vou abordar cada um agora, porque a gente vai discorrer sobre cada um deles. Mas são 4. Concorrência perfeita, concorrência monopolística, oligopólio e monopólio. Então, nesta ordem, como foram apresentadas, a intensidade da concorrência é a máxima da concorrência perfeita, diminuindo gradativamente até a situação de monopólio. Então vamos lá. Primeiro, a concorrência perfeita, que essa estrutura apresenta 3 importantes características. Então, primeiramente, esse modelo existe um grande número de compradores e um grande número de vendedores. Cada um compra ou vende apenas uma pequena fração da quantidade total. Então, como eu disse lá, né, soja, essas commodities aí, várias pessoas produzem, várias pessoas compram, os produtos têm a segunda característica é que os vendedores oferecem um produto padronizado. Então, é a mesma coisa. Então, assim, é um mercado perfeitamente competitivo com os consumidores. Não notam diferenças significativas entre os produtos oferecidos entre o vendedor e outro. Então, café, café, soja, soja, diferenciando a qualidade, né, entre um e outro, mas é basicamente a mesma coisa. A terceira característica do mercado em concorrência perfeita é a facilidade com que os vendedores podem entrar e sair desse mercado. Isso se dá porque um mercado perfeitamente competitivo não apresenta barreiras relevantes para a entrada de novos participantes. Qualquer empresa que deseje ingressar no mercado pode atuar e fazer negociações nas mesmas condições que as empresas já presentes. Então,
Eu sou dono de uma fazenda, eu quero plantar milho, soja, nada me impede. Basta eu ter condições de investir no capital e ter aí um mercado para eu ingressar aí ofertando esse produto ao preço lá que está se pagando. Lembrando que geralmente nessa característica, né, nessa estrutura, o produtor ele não põe preço no produto. Quem põe preço é o próprio mercado. Então ele vende aquilo que está se pagando. Agora temos aqui o monopólio. O monopólio, né, essa estrutura, uma empresa monopolista é caracterizada como sendo a única vendedora de um bem ou serviço. Aqui vamos colocar a Petrobras como exemplo, né, a qual não possui substitutos. Ou seja, o denominado mercado monopolista é composto por apenas um vendedor e esse oferece um produto qual outra empresa não possui um produto semelhante. Então, ninguém mais aqui no Brasil tem os direitos de extrair, de explorar o petróleo, somente a Petrobras. Então, é um monopólio. Depois, o que seria a concorrência monopolística? Né? Então, vamos lá. Como vocês podem observar aqui, a concorrência monopolística é uma estrutura de mercado que se encontra entre a concorrência perfeita e o monopólio. Então, é um meio termo entre essas duas. A maioria dos mercados de bens e serviços possui estrutura de mercado a qual se caracteriza por não ser nem perfeitamente competitiva, nem perfeitamente monopolista. Então, as empresas na concorrência monopolística produzem determinado bem ou serviço em que cada qual produz um produto diferenciado daqueles produzidos pelos seus concorrentes. Então, o smartphone poderia ser um exemplo, como a gente falou aqui. Máquinas de lavar, geladeiras, né? Poderiam ser exemplos aqui também. O que mais? A diferenciação dos produtos se dá por meio de características físicas, embalagens, promoções de vendas, manutenção, dentre outros. Cada firma exerce certo poder sobre preços, pois os produtos apresentam diferenças entre si e o consumidor tem opção de acordo com suas preferências. Então, aquilo que é um exemplo aí, como a gente acabou de falar agora. Então, pessoal, agora vamos falar sobre o oligopólio. Então, a estrutura de mercado oligopólio se caracteriza pela presença de poucos vendedores, em que ações são tomadas por qualquer um afetará significativamente os demais nesses termos. O oligopólio é um mercado determinado por pequeno número de empresas interdependentes em que cada empresa leva em consideração o comportamento das demais, ao tomar suas decisões quanto ao preço a praticar e o volume de produção. Ora, por quê? Porque se são poucas empresas e ele afeta o preço ou a quantidade no mercado, vai impactar diretamente aí os seus concorrentes, né? O que mais? Agora vamos falar sobre concentração vertical. Concentração vertical, ela ocorre entre agentes econômicos que atuam em diferentes níveis da cadeia produtiva dentro de um mesmo segmento. Só para eu colocar aqui como exemplo. Ora, se eu sou uma indústria frigorífica, ora, eu vou procurar verticalizar de que maneira? Ora, eu vou me envolver, vou entrar também nos negócios de produzir o gado, né? De produzir a ração para o gado, né? Depois eu vou me envolver também com cadeias de distribuição de supermercados, vou ter lojas próprias de venda. Verticalizar é isso, é você se envolver com outras partes ou com outros elementos do sistema da sua cadeia produtiva. Então, como que funciona? Então, tem por objetivo dificultar o acesso do concorrente a determinado insumo ou matéria-prima e geralmente se desenvolve entre empresário e fornecedores ou distribuidores. Através da concentração vertical, as empresas visam dois objetivos básicos: independência tecnológica e a internalização da atividade que procura tornar prioritária, a fim de maximizar seus lucros por meio de políticas e estratégias próprias. Já a
concentração horizontal, ela consiste na integração entre empresas que produzem determinado produto, porém sem controlar os produtores da matéria-prima. Ou seja, é considerada uma concentração horizontal aquela que envolva empresas que fabriquem ou comercializem o mesmo bem, ou empresas cujos produtos sejam tidos como substitutos dos outros. Vou dar um exemplo no que seria uma concentração horizontal usando uma propriedade. Ora, imagine que essa propriedade, a atividade fim dela seja a produção de leite. Ora, ela horizontalizar a produção dela é ela passar a produzir a própria ração. Então ela vai plantar o milho, vai plantar o sorgo, vai plantar a soja, enfim, vai plantar a cana e vai fazer o capim, plantar também o capim, e ela mesma vai produzir a ração para esses animais. E não é só isso, ele vai pegar tudo quanto for, vamos lá, as fezes dos animais, eles vão tentar pegar isso e converter em energia, ou fazer desse composto, né, um adubo e aplicar isso na própria propriedade. Então ele tenta ficar mais eficiente esse conjunto aí que ele produz, tá bom? Então, o que eu quis para poder ficar claro, né? Então, verticalização envolve diferentes segmentos dentro de uma cadeia produtiva, e no caso horizontal não, é a especialização dentro daquela mesma cadeia produtiva. E a concentração conglomerada. A concentração conglomerada se define como aquelas operações não abrangidas pelas concentrações vertical e horizontal. As empresas participantes dessa concentração não desenvolvem suas atividades em um mesmo mercado relevante. Concentrações conglomeradas podem ocorrer com a extensão geográfica que se dá quando a empresa adquire e a adquirente e a adquirida são fabricantes de produtos semelhantes, porém em mercados distintos ou com a extensão do produto. O que acontece quando as firmas produzem bens que de alguma forma possuem uma relação. E o que seria a fusão, né? Pela nossa imagenzinha aqui, você vê que é a união. Então as fusões é uma resposta estratégica das empresas a este novo ambiente institucional e concorrencial, gerado pelo processo de globalização. Então, no processo de fusão, existe um total de perda da interdependência das firmas e as antigas empresas desaparecem para dar surgimento a uma nova entidade comercial com uma unidade orgânica sob uma direção única, né? E isso se dá através da compra de uma empresa por outra, com a unificação do capital. As estratégias baseadas em fusões geralmente estão associadas à noção de crescimento externo. Além disso, a gente tem os trusts. Os trusts podem assumir variadas formas, mas em geral são constituídos por conjuntos de empresas que eliminam as suas independências legais e econômicas para constituir uma única organização, ou seja, podem ser constituídos por associações de empresas que surgiram a partir da fusão de várias firmas que já possuíam controle da maior parte do mercado. Isso ocorre quando proprietários de empresas concorrentes se tornam sócios de uma única grande empresa. Assim, passam a controlar grande parte do mercado consumidor e isso gera uma diminuição da concorrência, pois é prejudicial ao consumidor, a qual encontra dificuldades para encontrar produtos com menores preços. Ora, imagine que eu vou controlar várias empresas de vários produtos dentro de determinado mercado. Então, lógico que isso aí vai dificultar a concorrência, né? Vai ter uma diminuição da concorrência. É como se fosse um grupo tomando conta de várias marcas, que é o que acontece.
A prática dos trusts, quando utilizada com fins que venham a prejudicar a livre concorrência, assemelha-se ao cartel, ou seja, um conluio, né? Um conluio entre empresas, porém, com a seguinte distinção: enquanto o cartel, as empresas acordam entre si a combinação abusiva e agem isoladamente de acordo com esse contrato, no trust, apenas uma empresa é responsável por executar e controlar a conduta. Então o trust é aquele, um grupo, controla várias marcas. Nesse caso ele não impõe um preço, né? Mas de certa forma ele é capaz de controlar o preço. Já uma holding é uma forma de concentração que tem a intenção de disfarçar um cartel ou um trust. Uma empresa definida como holding não produz nenhum tipo de mercadoria, tem por objetivo apenas controlar um conjunto de empresas. É definida como a empresa que mantém o controle sobre as outras, por assumir a maioria de suas ações. Esse modelo é considerado um estágio mais avançado da concentração capitalista. As firmas transacionais, em geral, controlam suas subsidiárias em diferentes países, por meio do holding, instalando no país de origem ou muitas vezes num paraíso fiscal. E agora chegamos aos cartéis. Aqui eu coloquei bem representando os postos, né, porque são exemplos que já tivemos aqui, temos aí no Brasil. Então o cartel é baseado em um acordo entre empresas rivais para ação comum nos negócios e tem por finalidade a dominação do mercado e o estabelecimento de comportamentos de controle mais rígidos sobre o preço. Então todos colocam o mesmo preço, né, impondo que o consumidor vai pagar aquilo ali. Os membros do cartel não abrem mão de sua independência financeira, não se submetem a um controle central e apenas se comprometem com políticas comuns de preços e de oferta dos negócios. Então, no caso, o cartel aí, que configura uma contravenção dentro das nossas leis, né, um crime, não pode ocorrer porque é uma concorrência desleal, onde ele afeta diretamente o consumidor. Então falaremos agora, né? Na verdade a gente já falou, vamos reforçar essa parte aqui, onde a gente fala sobre a oferta e a demanda. Então pessoal, aqui eu já havia colocado para vocês anteriormente, vou fazer aqui novamente um reforço, né? Primeiro vamos falar sobre a curva de possibilidade de produção. Tá? Eu vou levar isso aqui para o Excel. Ó, acho que já está aparecendo na tela para vocês. Ó, vamos trazer essa tabelinha para cá. Vamos simular a mesma tabela, né? Vamos colocar aqui, ó, A, B, C, D, E. E vamos colocar os valores referentes. Ah, tá. Aqui são as alternativas. Opa. As alternativas. Aqui, se eu quiser produzir máquinas, ou se eu quiser produzir alimentos, eu vou escolher, né? Então aqui ou eu vou produzir 25, ou 20, ou 15, ou 10, ou nada de máquinas, ou vou produzir 10, 30, 47,5, 60 ou 70 toneladas de alimentos. Ó, então aqui eu organizei minha tabelinha. Ó, deixa eu aumentar aqui. Ó, então, seguindo os mesmos dados, né, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer um gráfico, vou inserir um gráfico aqui, ó. Então, aqui no caso, ou eu produzo alimento ou eu produzo máquinas, né? Deixa eu ver aqui. Eixos, barra de eixo, não. Legenda. Não. Também não. Rótulos de dados. Títulos dos eixos. Títulos dos eixos. Então aqui eu posso colocar aqui, né? Alimento ou máquinas. Ó. Então aqui eu vou produzir o alimento ou máquina de acordo com o que foi falado lá. Vamos ver se ficou parecido. Ficou parecido, né? Vamos ver aqui então
Vamos trazer esse gráfico do Excel para cá, só para a gente comparar. Ó, tirar isso daqui. Ó, então ficamos aí com um gráfico idêntico, né? Deixa eu ver se dá para pintar isso aqui. Dá, pronto. Opa. Ó, então aqui o que ele mostra? Ó? O que a gente quer demonstrar através disso aqui? Você tem uma possibilidade, uma capacidade de produção. Você tem 100 em recursos. Ou você aplica 100% desses recursos para produzir 25 mil máquinas, ou você aplica 100% desses recursos para produzir 70 toneladas de alimentos. Né? Isso pegando nos extremos. Né? Agora, eu posso dividir. Eu posso, no caso, numa situação aqui, na alternativa B, produzir 20 mil máquinas ou 30 toneladas de alimentos, vamos supor. Tá bom? Então, o que quer dizer? Você pode pegar o que você tem de capacidade produtiva, de recursos, e ratear naquilo que for mais viável de ser produzido. Então, é isso que essa curva de possibilidade de produção, ela indica para a gente, tá bom? Eu mostrei aqui de uma forma prática como que você pode treinar e fazer usando aí uma planilha eletrônica. Eu indico a você treinar e fazer também, tá bom? Agora aqui, ó, a gente já tinha falado, né, sobre curva de possibilidade de produção e custo de oportunidade crescente. Ora, se eu aumento a quantidade de recursos que eu tenho, eu vou ter capacidade de aumentar, não é verdade? Olha aqui, ó. Deixa eu aumentar isso aqui. Ó. Se eu tenho um aumento da quantidade de recursos, então eu vou conseguir produzir mais alimento e mais máquinas, e a minha curva de possibilidade de produção ela vai se deslocar aí para a direita. Caso eu tivesse, sei lá, um acidente natural, né, em que eu diminuísse a quantidade de recursos que eu tivesse disponível, então essa curva ela diminuiria, ela seguiria para a esquerda, né, para dentro aqui, diminuindo a quantidade, ou seja, reduzindo a sua capacidade de produção. Esse aqui eu não vou falar agora, eu vou até passar ele mais para frente aqui, porque na hora que a gente entrar para falar de mercado monetário, aí eu abordo ele melhor para a gente isso aqui. Vamos voltar aqui. Então agora vamos falar sobre a curva da procura, a curva da demanda. Então observe o seguinte, eu já havia falado da curva da demanda, ela é descendente. Por que ela é descendente? Ó, quanto menor o preço, mais gente vai estar interessada em produzir. Então aqui embaixo, ó, é a quantidade de pessoas, aqui é o preço, ó, o pezinho aqui e aqui o Q de quantidade. Então vamos pegar aqui, vamos mandar para o Excel também. Então acho que já está aparecendo o Excel aí novamente para vocês. Vou apagar esses dados aqui, vou colocar aquela tabelinha aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer o teste com esse daqui. Então ele fala lá na sua alternativa de produção, alternativa e a quantidade. Alternativa aqui referente ao preço, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Referente ao preço. Aí vamos lá, ou uma unidade, ou, não, ao preço de R$1, ou R$3, ou R$6, ou R$8, ou R$10. Vou colocar aqui como moeda para a gente não perder. Ou aqui a quantidade, 11.000, ou 9.000 unidades, ou a quantidade demandada, né, 6.000, ou 4.000, ou 2.000. Pronto. Agora aqui o que eu vou fazer? Vou pegar aqui e gerar o mesmo gráfico como que a gente tinha feito agora. Ó. Então o que ele está mostrando aqui? Na verdade aqui ele mostra o contrário, né? O preço está aqui e a quantidade está ali. Deixa eu ver se eu consigo alterar esses eixos. Selecionar dados, inverter. Não consigo. O que eu consigo aqui seria trocar
de lado isso aqui só. Trocando de lado aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir. Agora ficou mais dentro, né? Então, deixa eu copiar ela daqui e deixa eu voltar lá pro slide. Ó, eu vou colar aqui também o gráfico que a gente montou. Ó, então observe que está idêntico aqui, né? Opa. Ó, então não coloquei os rótulos aqui, né? Deixa eu ver. Adicionar rótulo de dados, pronto, aqui ficou melhor. Então ele está mostrando o que aqui pra gente? Ó, ao preço de R$2, eu teria 10 mil pessoas, 10 mil mais ou menos, isso aí interessado em comprar, né? Acho que aqui mostra 11 mil. 11 mil. Ah não, ao preço de R$1, 11 mil. Ao preço de 2, 10 mil pessoas. Ao preço de 3, mais ou menos, umas 9 mil pessoas estariam interessadas em comprar. Então observe quanto eu vou aumentando o meu preço, né? Observe que a quantidade de pessoas diminui, por isso que a curva da demanda ela é descendente. Quanto maior o preço, menor a quantidade de pessoas. Quanto maior o preço, menor a quantidade de pessoas interessadas. Quando cai o preço, mais gente vai estar interessada em comprar os produtos. Agora já a curva da oferta. A curva da oferta ela já é ascendente, porque ela está ligada à produção, né? Então, no caso assim, ó, se o preço estiver bom, vários produtores vão estar estimulados a produzir, com interesse em ganhar mais. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos copiar essa tabelinha, voltar aqui para o Excel, para a gente fazer como a parte prática novamente. Então, aqui, ó, eu já vou colar essa outra tabelinha, ele já coloca o que aqui? Ó? A curva aqui já está diferente, né? No caso aqui, o que ele propõe? Deixa eu colocar aqui abaixo. Ó. Ele fala que a quantidade aqui, no caso, seria 1.000, 3.000, é 1.000, ou 6.000, ou 8.000, ou 10.000. Mas aí, no caso, ao preço de 3, 6, 8 ou 10. Beleza, mesma coisa aqui. Vamos inserir aqui, ó. Então, observe que aqui, vamos mandar lá para o slide também. Ó, trazendo aqui para o slide, ó. Dá para ver que ficou idêntico, né? Só para a gente fazer o comparativo, para vocês fazerem também. Então aqui, ó, o que ele mostra? Quando o preço vai aumentando, também vai aumentando a quantidade de produtores interessados em produzir. Tá bom? Então por isso que ela é ascendente. Aumenta o preço, mais produtores vão estar interessados em produzir. Agora aqui, ó, vamos ao equilíbrio de mercado, que é a união daqueles dois, né? Vamos pegar daqui, ó. Vamos pegar daqui e vamos voltar lá para o Excel para a gente ver de uma forma mais prática, né? Então aqui o que seria? Deixa eu cortar essa imagem aqui, que está muito grandona. Pronto. Vamos lá. Ó, então aqui agora o preço é R$1, a procura é isso aqui e a quantidade ofertada é essa aqui. Ó, então aqui eu vou selecionar tudo, ó. Inserir. Ó, então aqui já vou levar lá também
para a minha planilhazinha, perdão, aqui para os slides, ó. Deixa eu ver se eu acabei jogando ela aqui para baixo. Então, vou colar aqui para encher. Ó, então, só com um comparativo, né, dos dois aqui, dá para ver que tá igual. O que ele vai mostrar aqui para a gente? Que tem no encontro dessas linhas da oferta e da demanda, né? Eu tenho aqui ao preço de R$6, eu vou ter 6 mil, uma demanda de 6 mil. Então eu vou ter essa aqui vai ser o ponto de equilíbrio do mercado, tá bom? Então, a partir do momento que eu for aumentar o meu preço, então eu vou diminuir a quantidade de pessoas interessadas também em comprar, tá bom? Então, eu espero que vocês façam uso aí do Excel, né, para poder fazer esse treino aí, para gerar esses gráficos. O que é escassez? Escassez é uma situação em que não há quantidade suficiente de uma coisa, um produto, um serviço ou um recurso, para satisfazer os desejos de todo mundo que a deseja, a um preço zero. Essa última parte é importante. Se eu quiser distribuir um produto de graça, não vai ter o suficiente. Então, como eu decido quem fica com o produto? Bom, uma maneira é começar a pedir dinheiro por ele. Aqueles que não estão afim de ter o produto vão cair fora. Aqueles que estão afim o bastante para pagar o preço vão ficar com ele. Não é um sistema perfeito. Você aí, consegue pensar em algumas desvantagens? Uma delas é óbvia. Os ricos ficam com os produtos e os serviços e os pobres não. De qualquer forma, é assim que você reconhece um bem escasso. Ele ostenta uma etiqueta de preço, indicando que as pessoas querem pagar para tê-lo. Uma coisa não é escassa quando existe em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades de todo mundo, mesmo a preço zero. Então, não existe nenhum motivo para cobrar por ela. Você conhece algum produto gratuito? Ar respirável, talvez. Mas até mesmo o ar pode se tornar escasso em algum momento. Então, a economia é um estudo sobre como as pessoas escolhem gastar seus poucos recursos na tentativa de satisfazer suas muitas vontades. Mas como as pessoas escolhem? Elas fazem escolhas que acreditam ser no seu melhor interesse. É o egoísmo racional. Elas analisam os prós e os contras. Os economistas chamam isso de custos e benefícios e decidem se a escolha é boa. Pense nisso. Você sai para caminhar e encontra uma carteira. Dentro dela há R$1.000. O que fazer? Quais são as alternativas? Bom, há várias. Você poderia devolver a carteira e o dinheiro para o dono. Ou devolver a carteira sem o dinheiro. Ou pegar o dinheiro e largar a carteira onde achou. Ou deixar tudo ali mesmo. Há várias escolhas possíveis, mas qual delas é a mais racional? A escolha racional depende do indivíduo tomador da decisão. Toda decisão é racional para a pessoa que a toma. O fato de você achar que a decisão tomada pelo outro é certa ou errada não quer dizer que ela não tenha sido racional. Só significa que a pessoa baseia suas decisões em parâmetros diferentes dos seus. Discutimos detalhadamente o que é escassez. Mas para entender a definição de economia, a maneira pela qual as pessoas usam seus recursos escassos para tentar satisfazer os seus desejos ilimitados, é importante entender o significado da palavra recursos. Antes de mais nada, é preciso explicar um ponto. O dinheiro não é um recurso. Os recursos são produtivos. Eles têm que ser usados para fazer algo novo, e o dinheiro não tem essa característica. Claro que o dinheiro permite que a economia avance de um jeito mais eficiente e suave. É como graxa para a máquina econômica. Mas ele não produz nada por si mesmo. É um meio para comprar os recursos que podem gerar produtos e serviços. Portanto, repetimos, quando um economista fala de recursos, ele está falando de recursos produtivos. Os recursos têm que ter a capacidade de produzir alguma coisa, um produto ou um serviço.
O que usamos para fazer produtos e serviços? Usamos pessoas, combustível e energia, máquinas, fábricas, plantas, animais. Os economistas gostam de simplificar as coisas para torná-las mais intuitivas. Por isso, eles distribuem todo esse monte de recursos em categorias amplas. A categoria recurso natural inclui a terra em si, ou seja, terrenos para fazendas ou construção de imóveis, mas também plantas, rebanhos, água, petróleo. A categoria trabalho engloba qualquer trabalho humano, físico ou intelectual. Agora mesmo, nesse exato momento, você está aprimorando os recursos intelectuais que tem para oferecer porque está incorporando este aprendizado. Alguns trabalhos surgem de forma natural. Um talento esportivo nato que permite que você jogue futebol para ganhar a vida. Mas as habilidades que você tem, também conhecidas como capital humano, podem ser aprimoradas por meio de treinamentos, experiências, cursos, estudo. Outra categoria são os bens de capital. Por definição, bem de capital é tudo que é usado para produzir bens e serviços. Simplificando, bem de capital são máquinas e equipamentos. Isso inclui máquinas feitas em fábricas, mas também as próprias fábricas, além de computadores, móveis, livros, estradas, linhas telefônicas, etc. A última grande categoria de recursos é a capacidade empresarial. O que, ou melhor, quem é um empreendedor? Um empreendedor é quem, antes de tudo, consegue identificar uma oportunidade de lucro. Em segundo lugar, é aquele que consegue organizar os fatores de produção, outro nome para recursos. E em terceiro lugar, é ele quem tem coragem de assumir riscos. Compreendemos a definição de economia, mas será que esses conceitos valem igualmente para indivíduos e empresas, negócios e países? Então, dando continuidade aí, pessoal, vamos rever aqui, né, o fluxo circular da renda. Então, a gente tem aqui nesse esquema o mercado de bens e serviços, o mercado de fatores de produção, né? Já falamos que as famílias, elas ofertam e demandam, e as empresas também ofertam e demandam, né? Então, as empresas demandam fatores de produção, as famílias demandam bens e serviços. As famílias ofertam serviços dos fatores de produção, tanto a mão de obra quanto os próprios outros fatores, e as empresas ofertam bens e serviços. Então, essas são as trocas. O grande problema da economia, o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Então, seguindo aí, então, os teóricos liberais argumentam que a lei da oferta e da procura é regida pela mão invisível, segundo Adam Smith, né, segundo o liberalismo econômico. Existe a racionalidade da oferta, a racionalidade da procura, quando os preços são ajustados naturalmente. Eu falei assim, se o fornecedor aumentou muito o preço, as pessoas deixam de comprar, compram outra coisa, e aquele cara em determinado momento vai voltar ao preço aceitável pela sociedade, né, pelos consumidores. Então, desta maneira, o mercado se autorregula, fazendo com que os preços possam ser acessíveis à maioria dos consumidores. Então, pessoal, agora vamos entrar no mercado monetário, o mercado do dinheiro. Então, aqui, como que funciona o fluxo monetário? Então, as famílias... Então, o que acontece? O pagamento dos bens e serviços. As famílias pagam pelos bens e serviços para as empresas, e as empresas pagam para as famílias os fatores de produção, como a gente acabou de ver ali no esquema, né, do fluxo do mercado aqui. Então, seguindo aqui, vamos, de forma resumida, abordar isso aqui. Ó. Moeda é todo objeto que serve como referência para vendas e compras. Então vamos falar um pouco sobre a história da moeda. Na verdade eu escolhi uma animação para vocês, abordando a história, né, do surgimento da moeda, e aí eu vou passar esse videozinho aí para vocês. Se você chegar em uma loja e perguntar o que você pode comprar com 10 grãos de cacau, dificilmente vão te dar muita atenção.
Já 500 anos atrás, em uma cidade maia, a resposta seria um coelho. Uma moeda é qualquer coisa que é aceita como intermediário de uma troca de bens ou serviços em uma sociedade. As primeiras moedas eram mercadorias com valor de uso, racionalizadas em medidas de peso. Por exemplo, na Mesopotâmia, uns 4.500 anos atrás, a principal moeda era o shekel de grãos de cevada. Shekel significava literalmente pesar para os povos semitas, e era aproximadamente equivalente a 8,4 gramas de cevada. Então, um produto que custava 10 shekels significava que ele valia 84 gramas de cevada. E se um serviço valesse 10.000 shekels? A pessoa precisava carregar dezenas de quilos de cevada por aí? Não, ela usava um pequeno disco de metal que podia ser trocado pelos cereais em templos da região. Com o tempo, esse pequeno disco de metal passou a ser também chamado de shekel, a unidade de peso, e muitas moedas tiveram esse nome, incluindo a atual moeda nacional de Israel, o novo shekel. Exemplo similar ocorria no Japão feudal, em que uma unidade de medida era usada como unidade de troca. Um koku pode ter seu volume convertido em litros e ainda é usado como medida industrial no Japão, mas, principalmente, as variações de volume em arroz eram usadas como moeda e também como meio de pagamento. Não apenas mercadorias com valor de uso foram usadas como meio de troca. Dentro de uma sociedade restrita geograficamente e que valoriza o símbolo de um determinado produto, esse item era muitas vezes usado como a moeda corrente. Por exemplo, os grãos de cacau para comprar coelhos na América Central pré-hispânica ou conchas marinhas na costa do Oceano Índico e em ilhas do Oceano Pacífico. As conchas eram tão usadas como moeda que o nome binomial da espécie referencia isso. E esse uso de um produto símbolo para trocas comerciais era mais localizado. Só que, quando as relações comerciais se ampliam e diferentes sociedades de diferentes lugares começam a interagir, esses tipos de moedas não são mais suficientes. Primeiro, nem sempre as trocas encontram um ponto em comum. Um mercador pode ter um objeto muito desejado por você, mas não quer a sua cevada. Segundo, pela falta de confiança nas moedas simbólicas. O mercador não vai aceitar as suas conchas, pois quando ele voltar para casa, elas não terão valor na hora dele fazer compras. Uma moeda é um elo de confiança, que é usado pois as pessoas esperam que ela é uma garantia de receber produtos ou serviços em troca. E a história ensina que, quanto mais ampla uma rede comercial, mais ampla e verificável precisa ser a confiança dessa moeda. Assim, ela separa o ato da venda do ato de uma compra, deixando de ser apenas uma troca direta. Para começar, precisava ser de um material durável, leve e que possa ser moldado ou marcado com facilidade para testar sua origem. Pensou em alguma coisa? O uso de moedas de metal é muito mais por sua conveniência do que pelo seu valor de uso. As primeiras moedas parecidas com o que conhecemos hoje surgiram uns 2.600 anos atrás, com diferentes técnicas. Na China, elas eram moldadas em bronze. No Mediterrâneo, o metal era aquecido e martelado com um emblema que atestava sua origem e valor. Cada moeda era feita de cada vez, por isso elas costumam ser bastante irregulares até os tempos modernos. Esse metal era normalmente prata, embora eletro e ferro também tenham sido usados. O ouro na Grécia Antiga era mais raro, por isso menos usado para moedas, apenas as mais valiosas. Ao mesmo tempo, era mais comum em locais como Egito e a Pérsia. O valor do ouro é consequência de uma mistura de influências. Sua raridade, sua beleza, durabilidade e associações culturais, como ao sol, por exemplo. E, por conta da raridade, a prata valia mais que ouro no Egito Antigo, ao contrário do que ocorria na Grécia. Esse processo de fazer uma moeda é chamado de cunhagem, e a palavra moeda vem de Juno Moneta, uma das qualificações da deusa romana Juno, esposa de Júpiter, pois era no templo em sua honra que a prata era cunhada em moedas durante a República Romana. Já o estudo das moedas é chamado numismática, um tema que vocês pedem bastante. Como centenas de cidades diferentes faziam parte das relações comerciais no Mediterrâneo, o peso em metal dessas moedas precisava ser padronizado. A moeda de Atenas tornou-se a referência, já que era a cidade com maior influência comercial. E esse é o início do dinheiro. Dinheiro e moeda parecem sinônimos, ou referências aos meios, mas significam coisas diferentes. Moeda é qualquer coisa com características que garantem seu uso em transações. O dinheiro é a moeda formatada, em um formato padronizado com origem atestada.
Por isso que as notas no seu bolso possuem símbolos nacionais e são assinadas. Por mais de 2000 anos, esse será o padrão das moedas usadas para fazer comércio no Ocidente. Um disco de metal com um símbolo que provasse sua origem. O metal podia ir desde ouro puro até o bronze, passando por ligas com misturas, dependendo de cada lugar e cada período. E a ampliação das redes comerciais, especialmente a partir das grandes navegações, vai causar mais encontros de diferentes sistemas de moedas. Por exemplo, no século XVIII, britânicos vão levar grandes cargas de conchas do Pacífico sem valor para fazer comércio na costa da África Oriental. Os chineses valorizavam mais a jade do que metais como a prata. E o exemplo mais comum disso é que, quando os espanhóis chegam na América Central, os astecas e outros povos viam o ouro como base para ornamentos e objetos, não como uma riqueza como os espanhóis. Ou seja, é a integração do comércio pelo mundo que, progressivamente, padroniza as moedas como meio de troca. E as pessoas passaram a enfrentar o mesmo problema da Mesopotâmia. Você vai ficar carregando quilos de metal por aí? Não é mais fácil deixar o metal depositado em um lugar e dar um papel que vale a retirada daquele metal? Surgem na China e em Flandres as notas promissórias, origens das atuais cédulas desenvolvidas a partir do século XVIII. Novamente, a questão da confiança era importante. Como milhares de bancos emitiam notas, várias eram aceitas apenas em suas regiões, ou valiam menos do que o que estava escrito. Progressivamente, foram substituídos pelas cédulas emitidas por bancos centrais, garantidas pelos governos. Com a expansão da Revolução Industrial, 160 anos atrás, a integração comercial mundial cresceu, com moedas de países influentes tornando-se aceitas internacionalmente, como o dólar ou a libra esterlina, conversíveis em ouro até a década de 1970, quando se tornaram moedas fiduciárias, sem lastro metálico, cujo valor vem da confiança que as pessoas têm em quem emitiu. O desenvolvimento tecnológico e as operações em tempo real aumentaram novamente a relação comercial mundial, como uma moeda é qualquer coisa que é aceita como intermediário de uma troca de bens ou serviços em uma sociedade. Essa é uma frase do Nerdologia sobre a história das moedas. No caso de onde atualmente é o Brasil, essa história começa em 1568, quando o rei de Portugal, Sebastião, determinou que as moedas lusitanas fossem usadas nos territórios americanos. Antes disso, não se tem muito registro de uso de moedas no território. O comércio entre diferentes povos indígenas era realizado via trocas de produtos, o escambo, assim como o comércio entre os nativos e os europeus. Foi com o início da ocupação permanente do território e o desenvolvimento das atividades agrícolas que o dinheiro, como conhecemos, tornou-se necessário. Além da necessidade econômica, também existia um propósito político. A circulação monetária contribuía para a integração do Império Português, com todos os territórios usando a mesma moeda. Além disso, como as moedas eram produzidas em Portugal, a economia dos outros territórios ficaria dependente dos portugueses. A primeira unidade monetária que circulou onde hoje é o Brasil foi o real, mesmo nome da atual moeda brasileira, que fez 25 anos em 2019. As moedas eram cunhadas em Portugal, em ouro, prata e cobre. Os múltiplos do real eram os reais, que popularmente eram chamados de réis, uma expressão que acabou durando muito tempo. Só que, mesmo com o real estabelecido e o projeto dos portugueses, o uso de moedas no Brasil foi bastante diverso por mais ou menos uns 200 anos. A união das coroas entre Portugal e Espanha introduziu moedas espanholas no comércio. A proximidade geográfica também fez com que moedas de prata produzidas na América Espanhola fossem usadas onde hoje é o Brasil, especialmente nas regiões de fronteira. A ocupação neerlandesa do Nordeste introduziu moedas dos Países Baixos, assim como a colonização francesa do Maranhão trouxe moedas próprias. Para tentar padronizar as diferentes moedas e seus pesos em metais preciosos, a coroa determinou um carimbo. Além disso, não existia moeda suficiente para todo o comércio, e produtos como açúcar, cacau e algodão foram usados como meios de pagamento em diversas regiões e períodos. Pessoas que foram escravizadas na região da atual Angola usavam também o zimbo, uma concha, como meio de troca na região da Bahia. Inclusive, foram os neerlandeses os primeiros que cunharam moedas por aqui, em Pernambuco. Elas eram quadradas e tinham referência ao Brasil em sua gravação. Já em 1694, em Salvador, na Bahia, é fundada a primeira Casa da Moeda, com a função de cunhar as moedas provinciais, réis feitos para circular apenas na América, inicialmente feitas com o metal das moedas estrangeiras, que eram derretidas.
A Casa da Moeda foi transferida para o Rio de Janeiro e para Pernambuco, antes de ficar de vez no Rio de Janeiro em 1702, mais perto da região das Minas Gerais. Como a região era a principal reserva de ouro do Império Português, nesse período a Casa da Moeda brasileira cunhava dois tipos de moeda: o nacional forte, para circulação em Portugal, e o provincial fraco, para circular na colônia. As moedas mais valiosas eram chamadas de escudos, termo que mais tarde foi usado para nomear a moeda nacional de Portugal. Outras expressões, como cruzados, vinténs e patacões, também foram usados para apelidar outras moedas na história, mas a unidade monetária por todo esse tempo era o real, dividido em réis. Quanto menor e menos preciosa a moeda, menor era o seu valor em réis. Algumas das moedas desse período são das mais desejadas por colecionadores, incluindo uma série de moedas que foram as com maior peso em ouro que já circularam no mundo moderno. E durante o reinado de João V, em um lado da moeda tinha a coroa do reino, do outro a efígie do rei. Daí surgiu a expressão cara ou coroa. Foi no período das Minas Gerais que os primeiros papéis moedas circularam no Brasil, bilhetes resgatáveis que podiam ser trocados por ouro. Em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, as moedas ficaram confusas novamente, já que a nobreza portuguesa trouxe as moedas que circulavam em Portugal, que valiam mais. No mesmo ano, João VI funda o Banco do Brasil, para tentar coordenar esse impacto econômico. Com a independência, a única coisa que mudou foi o desenho da moeda, agora gravada com os símbolos do Brasil. O nome e os valores permaneceram. Mesma diferença entre uma moeda nacional e uma moeda regional, de menor valor. Como a maior parte do ouro brasileiro era enviado ao exterior para pagamento de dívidas, as moedas que mais circulavam aqui eram feitas de cobre, cunhadas em casas de fundição regionais. Isso levou a uma emissão descontrolada de moedas e o aparecimento de peças falsificadas. Na Bahia, em 1827, de tantas falsificações, foi determinado o recolhimento de todas as moedas, trocadas por cédulas, as primeiras emissões do Tesouro Nacional. Só em 1833 a moeda foi unificada nacionalmente. Na década de 1850, começa a ser ampliado o uso de papel moeda, com o Banco do Brasil tendo a exclusividade de emissão que, em 1866, passou ao Tesouro Nacional. Mesmo assim, o problema da falta de moeda circulante continuou, pelo tamanho do território e o crescimento da população. Com a República, para tentar solucionar esse problema da falta de moeda e modernizar a economia agrícola brasileira, um número maior de bancos pôde emitir moeda. Em apenas 10 anos, a quantidade de moeda circulante quase triplicou. Isso colaborou para uma grande crise econômica que veremos no Nerdologia próprio, e a inflação, que fez com que o real perdesse seu valor, substituído na prática pelo mil-réis e pelo conto de réis. As notas de maior valor eram produzidas no exterior. Para corrigir o excesso de zeros na moeda, era planejada uma nova moeda desde 1926, que será criada em 1942, durante a ditadura Vargas, o cruzeiro, que valia 1000 réis. Pela primeira vez, a subdivisão da moeda brasileira será medida em centavos. Por causa da guerra, os metais eram escassos, e inicialmente, mesmo as quantias pequenas... Vamos falar também sobre a emissão de moeda, né? Está a cargo do governo, e o seu valor não está no material em que é cunhado ou impresso, mas pelo que ele representa. Então, de forma resumida, a gente vai abordar isso. Também, moeda escritural é o excesso de moeda que se cria quando o sistema bancário empresta mais do que recebe como depósito ou em função das vendas dos seus títulos de crédito. Isso aqui eu vou explicar direitinho. Fala assim, ó, depois que surgiu o dinheiro, né, o pessoal que manipulava o dinheiro percebeu que as pessoas sempre gastavam menos do que tinham. Então eles decidiam emprestar aquilo que eles não tinham, tendo aquilo ali, aquele acúmulo como uma reserva, né? Ou seja, emprestar o dinheiro dos outros através de papéis. E temos também a moeda fiduciária, que é a moeda emitida pelos bancos centrais do país e de uso obrigatório. Aí nasce o mercado monetário, né, que é o mercado do dinheiro, onde você pode fazer trocas de dinheiro. Então, a moeda e sua origem, como vocês acabaram de ver na animação aí, então, durante muito tempo, o ser humano praticou a economia de troca, o escambo. Quer dizer, o pastor trocava suas cabras com o agricultor que produzia o trigo. E esse era um sistema primitivo e muito complicado, porque com frequência o pastor desejava uma quantidade de trigo inferior ao valor de uma cabra, por exemplo.
ficava meio difícil, né? Você mensurar o valor de uma coisa e de outra, né? Enfim, vai que tá tendo mais cabra do que trigo, ou mais trigo do que cabra. Era um pouco complexo. Então, em Roma, onde era raro o sal, passou a ser adotado como moeda. Vocês viram lá que os soldados romanos recebiam o sal, né, como salário. Assim, uma ovelha valia uma certa quantidade de sal e determinado volume de trigo valia uma quantidade de sal. Então, com o passar do tempo, as civilizações acharam uma referência melhor. Os metais preciosos, vocês viram aí, que pesavam pouco, tinham alto valor, ou seja, eram escassos, e eram facilmente reconhecíveis e fáceis de serem cunhados. Né? Você derretia, fazia no formatozinho que você quisesse, colocava a imagem que você queria e pronto. Então, para evitar de serem roubados, os mercadores da época passaram a deixar o ouro e a prata que obtinham nas transações comerciais com cunhadores de confiança, que em troca forneciam um recibo, um atestado, né, referente àquele depósito. Essa origem do papel moeda, essa que é a origem, né, do papel moeda, então, para os bancos aí. Com o tempo, esses recibos começaram a circular de mão em mão, e com frequência os mercadores solicitavam vários recibos menores que somados davam um montante depositado para que pudesse facilitar as compras e as vendas. Então os recibos que tinham valor, com o passar do tempo, evoluíram até o papel moeda, né? Então os cunhadores, pais dos banqueiros modernos, logo perceberam que as quantidades depositadas sempre superavam as retiradas, de tal forma que podiam emprestar o que na realidade não tinham. Então, recibos sem lastro, né, de metais preciosos, surgiu então a moeda escritural, que permitia ao banqueiro ganhar com o que não tinha. Data também dessa época o aparecimento do juro, que é o pagamento dado a quem poupa ao invés de consumir. Então, você empresta e você ganha algo por esse empréstimo, né? Na atualidade, o sistema financeiro de um país funciona basicamente dessa maneira. Para evitar que os bancos emprestem excessivamente o que não tem, o Banco Central, a autoridade monetária máxima do nosso sistema nacional, determina que parte dos depósitos de um banco não se pode ser emprestada, ficando como garantia. Esse montante é chamado de encaixe ou depósito compulsório do Banco Central. O sistema bancário como um todo procede dessa maneira, emprestando mais do que tem, para fomentar os negócios e os investimentos. A relação entre os empréstimos concedidos e o total de depósitos e venda de títulos é chamada de multiplicador bancário e é sempre maior do que 1. Se durante um ano o sistema bancário captou 500 bilhões e emprestou 800 bilhões, a diferença corresponde à moeda escritural. Então, modernamente, a emissão de moeda está a cargo do órgão do governo e seu valor não está no material em que é cunhado ou impressa, mas pelo valor que representa, em sua totalidade, do que um país produz de bens e serviços. Ora, quando estudamos macroeconomia, falamos que estudamos o produto, a renda e a despesa, e esses são iguais. Eu vou produzir de acordo com aquela proporção que eu vou poder imprimir de dinheiro, ou seja, o que eu tenho, o que vale. É chamada de moeda fiduciária porque vem da palavra latina fide, ou fé. Na atualidade, a moeda fiduciária do Brasil é o real, e a única legalmente estabelecida para todas as transações econômicas e financeiras. As funções da moeda, né, no mundo moderno, é essencial e tem várias funções. A primeira e mais tradicional é servir como meio de troca, como já vimos. A segunda função é servir como reserva de valor, ou seja, um estoque de reserva de dinheiro. Para que uma pessoa, né, para uma pessoa que não deseja gastar todo o dinheiro que tem, é importante saber que a parcela que poupou terá o mesmo poder de compra no futuro. Não é isso? Então, você guarda o dinheiro. Então, é importante você saber o que você está guardando no futuro, ele vai ter o mesmo poder de compra. Por isso que o banco, quando você deixa o dinheiro lá,
uma poupança numa aplicação, e ele te paga juros por isso, para que seu dinheiro não perca valor ao longo do tempo. A terceira função da moeda é servir como unidade de conta, ou seja, é uma medida na qual todos os bens e serviços podem ser expressos e, consequentemente, comparados, somados, subtraídos, multiplicados e divididos. Esta função permite que se somem as mais diversas mercadorias para se obter o produto de uma economia. A quarta e última função da moeda é servir como padrão de pagamentos no futuro. A moeda permite que os empréstimos sejam viabilizados na medida em que liga o presente, ou seja, o empréstimo, ao futuro, ou seja, os pagamentos. Agora, passamos então a falar sobre a demanda e a oferta de dinheiro e taxa de juros. Então vamos entender. Se há um mercado de bens e serviços, de produtos, né, e já sabemos que existe uma relação comum nos mercados, que quando você tem muito um produto, o preço é barato. Se você tem pouco, ele vale mais. Com o dinheiro é a mesma coisa, tá? Não muda. Ora, então, o dólar vale mais porque ele é mais valorizado, é mais raro. Por exemplo, no Brasil, é mais difícil você comercializar com uma pessoa com dólar do que o real, porque a nossa moeda para todas as transações é o real. Mas há quem compre e venda dólares, porque existe esse mercado. Então, seguindo. Então, a demanda de moeda para transações é derivada da necessidade de as pessoas terem dinheiro para pagar suas compras e despesas. A demanda de moeda por precaução origina-se do fato de que, na vida, nós temos sempre que ter uma reserva para os imprevistos. A demanda de moeda para especulação tem como fonte o interesse de reter dinheiro para obter lucros com a alta da taxa de juros. Não podemos nos esquecer de quanto maior for a taxa de juros, tanto menor será a demanda para a especulação e vice-versa. Fala assim, eu posso então comprar dólares no momento que eu perceba que ele está mais barato e eu guardar esses dólares, e no momento que eu perceber que ele estiver mais valorizado no mercado, eu procuro vender. E aí eu vou obter lucro, né, nessa diferença. Mas aí eu tenho também que observar a taxa de juros, né, e onde eu fiz essa aplicação também, se é no mercado interno ou externo. Porque se for no mercado externo, tem ainda a taxa de conversão. Então, taxa de juros é o preço do dinheiro no mercado financeiro. Então, oferta da moeda é a quantidade de dinheiro que o governo decide emitir em determinado espaço de tempo por meio do Banco Central. Já a liquidez é a relação que existe entre a quantidade de moeda e a circulação, e a quantidade de bens e serviços produzidos em certo período. Taxa de juros de equilíbrio é a taxa determinada pelo encontro entre a oferta e a demanda de dinheiro, assim como já estudamos. Inflação é o aumento generalizado de preços. Se você vai na feira e o tomate está 3 vezes mais caro numa determinada semana, isso não é necessariamente inflação. Pode ser resultado de chuva demais, praga na lavoura ou problema de transporte no tomate. Agora, se além do tomate subiu também o preço do arroz, da gasolina, da mensalidade escolar, do aluguel, aí sim nós temos inflação. É quando sobe o nível de preços médios da economia. Existem 2 tipos de inflação, a de oferta e a de demanda. A inflação de oferta também é chamada de inflação puxada por custos. Ela acontece quando os preços de matérias-primas básicas, como a eletricidade ou a gasolina, crescem. Esses reajustes impactam diretamente nos custos de quase todas as empresas e são repassadas ao consumidor. Agora vamos à inflação de demanda. Se a economia vai bem e todo mundo quer trocar de carro, por exemplo, é possível que as montadoras não deem conta da demanda. Com muita procura e pouco carro no mercado, o resultado é o aumento do preço. Essa expansão da demanda pode acontecer por vários fatores. Ou porque as pessoas estão ganhando salários mais altos, ou porque o crédito no banco está fácil de conseguir, quando o Banco Central imprime moeda para financiar o governo. No fim, quem mais sofre com a inflação é quem vive de salário, porque sua renda quase não muda. Então, se um trabalhador ganha hoje o mesmo que ganhava há 2 anos, na prática ele perdeu o poder de compra porque as coisas estão mais caras.
O descontrole da inflação tende a gerar um ciclo vicioso. Os preços crescem, os trabalhadores negociam salários maiores para tentar compensar e logo depois os preços crescem ainda mais. Há ainda a questão das expectativas. Se o consumidor acha que um produto vai ficar mais caro no futuro, ele tende a comprar agora mais desse produto. O mesmo acontece com os empresários. Se eles acham que os preços vão subir lá na frente, eles já embutem desde agora os custos nos produtos para manter a margem de lucro. Ou seja, a inflação é uma bola de neve. Então, pessoal, depois de ter visto essa animação, inflação é o processo em que há um aumento contínuo e generalizado dos preços de bens e serviços produzidos em uma economia. Então, são consequências graves da inflação, né? Vou colocar aqui, ó. Então, a distribuição de rendas entre os fatores. O que mais? O estímulo de importações, já que torna os bens do nosso país mais caros e os bens de outros países mais baratos, né? O que mais? O investimento por parte dos empresários e a antecipação de aumento dos preços em vista da expectativa inflacionária. Então, todo mundo imaginando que vai ter um problema no futuro, ele já aumenta os preços, né? O que mais? Aumentos díspares de preços, o que faz com que se perca a noção do que é caro ou barato. Então aqui são algumas consequências, né, da inflação, como nós vimos aí também na animaçãozinha. Então são causas básicas da inflação. Então o que vem a causar a inflação? A inflação importada, ou seja, cujas causas não estão no Brasil e consequentemente ficam fora do controle do país. Olha lá, os Estados Unidos aumentando a taxa de juros, né? Olha a crise do Covid. Bem, chegou no Brasil o Covid também, né? Mas enfim. Olha quando teve a crise no mercado europeu, né? Enfim, toda crise que abala grandes países vai afetar também o resto do mundo. O que mais? A inflação de demanda, caracterizada por um aumento da moeda ou meios de pagamento, que exerce uma pressão nos preços. O que mais? A inflação da demanda. Ora, se tem muita gente demandando, por exemplo, por carne, ora, então vai haver um aumento da carne. Então, no mundo, China, né, um país muito populoso, imagine aí, então demanda por alimentos é uma crescente. E para o Brasil, isso não é ruim. A inflação de custos. Nesse caso, estamos passando também por esse momento no mundo, né? A inflação de custos, que tem sua origem no aumento dos custos de produção, que determinam o acréscimo dos preços, porque os produtores repassam esses acréscimos. Pense aí, guerra da Rússia e Ucrânia. Então a Rússia é um grande fornecedor de insumos agrícolas para o Brasil. O que acontece? Subiu os preços, então impacta diretamente no custo de produção aqui para a gente. A Marina é uma menina um tanto agitada. Gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Arrumar o quarto, estudar, conversar com os amigos, passear com o cachorro, jogar vôlei, tocar violão, comprar roupas. Marina, uma hora não vai dar certo. Agora, imagine um governo que precisa cuidar de uma cidade inteira, de um estado, de um país. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro, ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a LDO que define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada ano. Agora, tanto a LDO quanto o orçamento seguem um plano maior, que define os grandes investimentos que o governante irá realizar no seu mandato. Esse plano é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Ele define, por exemplo, as rodovias e as hidroelétricas a serem construídas, os aeroportos a serem reformados, os museus a serem restaurados. Mas não são somente obras. O PPA também define ações do governo como financiamentos aos agricultores, compra de equipamentos para hospitais e delegacias e muitas outras despesas. Portanto, temos 3 importantes leis orçamentárias: o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA,
que é o orçamento propriamente dito, cada qual com uma função. Para ficar mais fácil, vamos imaginar uma partida de futebol. As regras do jogo, o que pode ou não pode ser feito, são definidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já o planejamento do campeonato é o PPA, o Plano Plurianual. Agora, a partida de futebol, o jogo mesmo, esse é o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumindo, o sistema orçamentário brasileiro começa pelo Plano Plurianual, o PPA, que define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para um período de 4 anos. Temos também 2 leis anuais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programa as despesas de cada ano de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Por isso ela é tão importante. Então, compõe o subsistema normativo, né? O Conselho Monetário de Justiça, Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil, Bancem, Comissão de Valores Mobiliários, CVM, Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, e Superintendência Nacional de Previdência Complementar, o PREVIC. Pessoal, vou encerrar por aqui, tá bom? Espero que vocês leiam o material, tá bom? Reveja essa aula quantas vezes for necessário. Se ficou alguma lacuna, né, devido aí à metodologia de aplicação aí das nossas videoaulas, você pode tirar suas dúvidas com o seu tutor, também fazer pesquisas na internet e também através das bibliografias que a gente utilizou aí. Então, um forte abraço e bons estudos aí.